Quando a gente pensa em alimentos com açúcar, nos vem na cabeça refrigerante, chocolate, sobremesa, mas muitas vezes o açúcar está presente em alimentos que a gente nem imagina e que muitas vezes parecem saudáveis também. Eu me chamo Nádia Gesser, eu ajudo você a desvendar os rótulos de alimentos para fazer escolhas mais conscientes e saudáveis. O que me motivou a fazer o vídeo de hoje, falando sobre o tema açúcar escondido, é que eu observo atualmente toda essa questão sobre o excesso do consumo de açúcar. E isso realmente é real hoje em dia, tanto por crianças quanto adultos. O excesso de açúcar no nosso dia a dia traz vários prejuízos à nossa saúde como um todo, tanto no momento atual como no futuro. E eu observo que muitas vezes as pessoas partem para decisões drásticas, né? Do tipo, cortar totalmente o açúcar da minha alimentação. E claro, a gente pensa no açúcar de mesa, aí a gente corta ali o açúcar do cafezinho, tira os doces, que é óbvio que doces em geral possuem açúcar, mas muitas vezes a gente está consumindo muito açúcar e sem saber. Foi o que eu observei. E por isso eu até fui gravar hoje no supermercado alguns rótulos de alimentos. Eu mostrei, né? Eu vou colocar aqui na edição do vídeo a lista de ingredientes de muitos alimentos que, né, a gente considera saudável, como por exemplo iogurte, chá, barra de cereal, suco, água de coco, né? Então, granola, várias opções saudáveis que acabam fazendo parte do dia a dia da maioria das pessoas. E quando a gente vai ver que somado esse consumo desses alimentos com açúcar na sua composição, acaba que, de fato, a gente não está aí diminuindo o consumo de açúcar no nosso dia a dia. Vim aqui no mercado e vou mostrar a lista de ingredientes de alguns produtos que são considerados saudáveis para a gente identificar o açúcar escondido. Ver juntos a lista de ingredientes desse iogurte. Então, primeiro ingrediente, leite desnatado, e aí vai vir um preparado de fruta, que no preparado de fruta a gente encontra o xarope de açúcar, água, amido modificado, aí aqui um cálcio, aí depois vem suco de maçã, que é usado também com o objetivo de adoçar, acidulante, espessantes, goma xantana, goma guar, conservantes. Então percebam que mesmo sendo um sabor original, tem um preparado de fruta com xarope de açúcar e suco de maçã com o objetivo de adoçar. Agora na granola, né? Então vamos ver aqui, a granola tem os flocos de aveia integral, de milho, e aí depois vem melado de cana, utilizado para adoçar, depois vem o açúcar mascavo, utilizado para adoçar, aí castanhas, uva passa, banana, extrato de malte, utilizado também para adoçar. E vamos ver aqui mais vitaminas. Então, glicose, usado também para adoçar. Seria isso, mas vejam quantos ingredientes utilizados para adoçar um produto que tem um apelo de ser mais saudável e natural. As opções de chá instantâneo também, isso aqui quando eu descobri me surpreendeu muito, tá? Olha a lista de ingredientes. O primeiro ingrediente é açúcar, depois dextrose, que é usado também para adoçar, extrato de chá, e aí vem a questão aqui do chá e tal. Mas percebam, o primeiro ingrediente é açúcar e o segundo também é em algo que seria chá, né? Que tem um apelo de ser mais leve, mais natural, mais saudável. Vamos ver uma barrinha de cereal aqui. Cereais, depois glicose de milho, é usado para adoçar, daí na cobertura vem chocolate, açúcar, gordura vegetal, leite,
Eu acho que é isso. Ah, açúcar invertido aqui de novo, ó, no final. Então percebam como o açúcar aparece várias vezes e com nomes diferentes, não só o clássico açúcar que a gente conhece. Vamos ver algumas opções de água de coco. Essa aqui, água de coco e frutose, utilizado para adoçar. Embora frutose seja um açúcar natural da fruta, mas aqui nesse caso está adicionado. Então é considerado um açúcar adicionado. Não é como a frutose natural em uma fruta. Aqui, vamos ver, água de coco, água de coco concentrada, açúcar, sacarose. Depois aqui nessa opção também temos água, polpa de coco, sacarose, utilizado para adoçar. Então percebam, água de coco. Claro que tem opções, então, sem açúcar é o que a gente deve optar. Opções de suco de fruta, aqui um suco à base de soja. Então a lista de ingredientes, água, grãos de soja, açúcar. Vamos ver se aparece mais algum tipo de açúcar para adoçar. Aqui essa maltodextrina também está utilizada aqui com o objetivo de adoçar. Então aparece 2 vezes e ainda tem edulcorante sucralose ainda, que é um adoçante artificial. Depois aqui essa outra opção de suco de fruta. Água, açúcar, daí o suco concentrado da fruta. Aqui tem suco concentrado de maçã, que hoje em dia é utilizado com o objetivo de adoçar também, porque isso aqui é um suco de abacaxi. E aqui seria isso. Esses alimentos que eu compartilhei no vídeo, qual deles você, né, identificou que tinha muito açúcar e que te surpreendeu, que você não sabia? Deixa aqui nos comentários. E para concluir, então, o vídeo de hoje, eu quero trazer aqui que a questão não é sobre não consumir esses alimentos, o que eu trago aqui é essa consciência alimentar. E que muitas vezes, na tentativa de se excluir um nutriente, né, um alimento da nossa alimentação, a gente recorre a outros alimentos e que, no fim, continua trazendo, né, prejuízos para a nossa saúde. E aí que entra também, nessa tentativa das pessoas retirarem o açúcar da sua alimentação, a indústria trouxe as opções zero açúcar. Né, as pessoas recorreram fortemente a esses produtos, acreditando que diminuir o consumo de açúcar seria substituir por adoçantes, mas esse também não seria o caminho, porque esses alimentos zero açúcar possuem adoçantes artificiais, muito mais aditivos, né, químicos, geralmente são produtos ultraprocessados e continuam fortalecendo essa necessidade das pessoas para um paladar mais doce. Então, digamos assim, não resolve o problema, né? Muitas vezes as pessoas se denominam viciadas no açúcar e querem reduzir o consumo de açúcar e optam por opções zero açúcar, que daí no caso tem os adoçantes artificiais, e não vai estar resolvendo esse problema, né? Vai estar reforçando ainda mais esse paladar para o doce, vai aumentar cada vez mais essa vontade de consumir alimentos cada vez mais doces. Então, é essa reflexão que eu quero trazer, né? Se a gente consumir esses alimentos de forma pontual, esporádica, com consciência, sabendo o que tem dentro desses alimentos, beleza. Mas o que eu quero aqui trazer esse alerta é que eu acredito que muitas pessoas não têm, né, essa consciência, essa noção, porque até eu aqui em casa, com meu marido, com meus pais, às vezes a gente é surpreendido, né, de comprar um alimento e acreditar, não tem açúcar, mas quando a gente vai ver a lista de ingredientes, tá lá o danadinho, né, do açúcar, e como eu mostrei ali nos exemplos, às vezes com outros nomes, então isso hoje em dia é o que impacta bastante, então aparece com outros nomes e vocês observaram ali, várias vezes também, né? Então, vários ingredientes com o objetivo de adoçar. Então, o quanto os alimentos hoje em dia estão mais doces do que, acredito, era um tempo atrás, né? Os alimentos industrializados. Então, eu convido você a se inscrever no meu canal, se esse vídeo fez sentido para você.
curtir também, porque me ajuda que esse conteúdo chegue a mais pessoas. E se você também gostaria de compartilhar essa informação com alguma pessoa que precisa saber desse conteúdo, eu lhe agradeço. E até o próximo vídeo.